Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Leandro Guimarães, CEO da LG Com Empreendimentos. E estamos aqui na casa decorada do condomínio Summit, em Valparaíso, em Petrópolis. Leandro, obrigada por você ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço. E conta pra gente, a gente vai falar um pouquinho do mercado da região serrana e do mercado de alto padrão que vem se destacando nas pesquisas no primeiro semestre, e parece que neste semestre essas unidades também têm se destacado, não é isso, Leandro? Exatamente, Cris. A gente está aqui no Summit. Enfim, aqui a gente construiu um condomínio são 12 unidades residenciais de 3 suítes. Enfim, a ideia aqui foi conseguir agradar todos os gostos. Então primeiramente a gente localizou um bairro premium aqui da cidade, da região de Petrópolis, e implantou o condomínio. Esse condomínio aí são 12 unidades, as casas em torno de 230 metros quadrados, condomínio com toda a infraestrutura pronta para ser 100% automatizado. Então a gente vai ter uma portaria aqui automatizada com sistema de biometria para questão de segurança, enfim, controle, e até o interior das casas, né? As casas também elas estão com a estrutura 100% pronta, de maneira que a gente consiga automatizar todas elas. Tá. E aí eu vi que nós fizemos a visita. A garagem, então, tem até tomada, vocês vão colocar preparado para receber tomada para carro elétrico. Exatamente. Porque isso já é uma tendência, né? Exatamente. Isso é uma questão que parece que é algo de muito luxo, mas hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão à procura aí, em relação a essa questão de ecologicamente correto, enfim, tal. A gente resolveu dar esse plus, essa oportunidade. Então a gente está deixando na garagem, tem uma garagem para estacionar 3 veículos cobertos com facilidade, com tranquilidade, com conforto. E além disso, em todas as unidades a gente está disponibilizando um ponto para o carregamento do veículo elétrico, seja ele qual for. Tá. E aí eu queria aproveitar e falar assim, na garagem, a gente está detalhando primeiro o empreendimento e vamos falar do mercado de alto padrão, né? Principalmente na Serra, com a pandemia. A gente vai relembrar um pouquinho, porque o trabalho home office permitiu isso. Queria que você desse mais detalhes, porque você atua muito nessa região. Então você tem esses detalhes para a gente, assim, né? Tá no seu DNA, vamos dizer Exato. Assim. E vocês pensaram assim em cada detalhe, porque, por exemplo, é uma casa funcional, né? São um pouquinho mais de 200 metros quadrados, você falou 230, né? Exatamente. E com garagem para 3 carros, 3 suítes, mas na garagem vocês fizeram também uma lavanderia, tem um banheiro, ou seja, vocês pensaram nesses detalhes e deixaram a casa ainda mais aconchegante e funcional, não é isso? Exatamente. A gente, quando concebeu o projeto, a gente resolveu desvencilhar, desconectar a parte de serviço da parte de lazer da casa, vamos dizer assim. Porque como o pavimento térreo, que é composto pela sala com a cozinha integrada, onde atualmente nós estamos, a gente oferece aqui, na extensão da sala, um espaço gourmet, que aí ficaria a critério do cliente, enfim, se ele vai infraestruturar para ter de fato um espaço gourmet. Enfim, aqui na casa modelo, na casa decorada, a gente instalou inclusive um spa, enfim, a bancada para uma churrasqueira. Enfim, a gente deixou essa ideia efetivamente pronta, mas, enfim, e possibilitando com que as pessoas fazendo as recepções, recepcionando enfim, as visitas, não tivessem a interferência da parte de serviços. Tá. Então a gente resolveu desconectar justamente para dar mais privacidade
assim, a gente não deixou de ter, Sim. mas desconectamos para dar mais privacidade nesse caso. Deixando ainda mais aconchegante. Exatamente. E aí eu queria pegar carona nisso, porque assim, queria saber mais duas coisas. Por exemplo, essa é a casa modelo ou decorada. Sim. Eu gosto de chamar de decorada porque, gente, tá lindíssimo. Mas, enfim, respeito casa modelo. E, assim, é difícil chegar e não se encantar. Mas você tá fazendo as outras... Essas são 12 casas, as outras 11 casas estão sendo construídas, não é isso? Com previsão de entrega para ano que vem. Exato. Correto? Correto. Outubro do ano que vem. Outubro do ano que vem a gente entrega o condomínio. Tá. E aí você falou da facilidade. Aqui nós estamos com a sala e cozinha integrados e tem a parte, os ambientes, né? Sala e cozinha integrados, e temos a parte do lazer, vamos chamar assim, que você está dando sugestão de um spa. Exato. Que pode receber também uma churrasqueira, enfim, ficar, né, uma área de lazer completa, vamos dizer assim. Agora, se a pessoa, quem comprar, quiser modificar a planta, ainda é possível ter essa flexibilidade? Sim, com certeza, né? A gente, inclusive, essa é uma questão que, para esse cliente, né, que a gente, em geral, a gente precisa pegar ele no colo, porque assim ele merece. A gente, como trabalha com alto padrão, a gente precisa dar o tratamento a esse nível também. Então, assim, eventualmente, a gente sempre imagina que o nosso projeto é um projeto que atende a todos os gostos, mas isso é uma questão muito pessoal, isso é uma questão de cada um. Então, como são 12 unidades, a gente não consegue flexibilizar de tudo, mas existe sim, eventualmente, se a gente precisar fazer a troca de um piso para um outro similar, ou enfim, muita gente nos pergunta se há possibilidade de ampliação da cozinha, tá. Enfim, isso há possibilidade, então existe sim uma flexibilidade para que a gente consiga adequar ainda mais, apesar da gente ter pensado em tudo, né? Mas a necessidade, de repente, daquela família específica. Exatamente, então não necessariamente a família precisa de 3 suítes. Tá. Então a gente procura dar essa flexibilidade para poder conseguir atender aí ao gosto final da família. Tá. E aí conta pra gente um pouquinho, por exemplo, a gente sabe que a pandemia, né, todo mundo acabou se refugiando na Serra ou na região dos lagos ou na Costa Verde, enfim. Aqui também não foi diferente, só que eles acabaram ficando por conta do home office e também do trabalho híbrido que permite que ele, né, vá, e é tão pertinho também do Rio, né? Exatamente, a gente está muito conta próximo. Isso pra gente, assim, e aí vocês pensaram também no espaço pro home office, é isso? Virou fator determinante ter um espaço pro home office na casa? Exatamente, isso com certeza. Eu me lembro bem que na época da concepção do projeto a gente tinha previsto um home office bem menor, bem mais compacto na parte de cima, junto às suítes. E com a pandemia a gente percebeu que isso seria uma tendência, como aconteceu, e a gente resolveu passar o office aqui para o andar térreo, dando um pouco mais de conforto, dando um espaço maior e aumentando a privacidade de quem estiver nas suítes também. Privacidade no sentido de que, eventualmente, tem alguém querendo descansar em conflito com alguém que queira estar trabalhando. Então, o espaço atualmente está sendo utilizado, o hall está sendo utilizado lá como uma rouparia, enfim, como tem um frigobar também que a gente consegue atender eventualmente quem não queira à noite descer para tomar uma água, algo do tipo. Enfim, então naquela época a gente resolveu transportar o office para dar mais conforto, porque a gente entendeu sim que a pandemia traria de fato esse conceito para ficar do trabalho em casa, né, do home office. Tá, e aí, Leandro, por exemplo, essa unidade, eu já visitei, né, nós visitamos a obra e vimos que ela está avançada, até com previsão de entrega para outubro do ano que vem. Isso é uma tendência da região serrana ou é uma tendência da LG Com de já
colocar, quando vai para o lançamento, já está bem adiantada assim, a obra? Como que é isso? Ou esse empreendimento específico, vocês fazem isso? Porque no Rio a gente tem muito lançamento na planta, né? E muito mais são apartamentos. Recentemente está tendo um número maior de empreendimentos de casas, mas até por falta de espaço e outras coisas mais verticalizado. Como é que é isso aqui para vocês? Perfeito. Essa questão é muito interessante, porque a gente, enfim, já construiu bastante lá no Rio de Janeiro, Niterói e na região dos Lagos também, e abria a venda e vendia, enfim, praticamente o empreendimento na planta. Aqui na região serrana, o mercado ele se comporta muito diferente, né? Principalmente em se tratando de alto padrão. Isso, era isso que eu ia te perguntar. O público, exatamente, né? Principalmente em se tratando de alto padrão, é fundamental que o cliente chegue e sinta esse conforto que a gente está sentindo aqui. É uma experiência. Exatamente, faça essa experiência, muito bem colocado. Faça essa experiência que a gente consegue trazer exclusivamente aprontando uma unidade, né? Então, essa é uma tendência que a gente trouxe para cá, respeitando o entendimento do mercado, né? O mercado ele não tem uma cultura de compra em planta, né? Acontece, claro, isso não é como a gente costuma dizer, né? Não é uma ciência exata, sim, né? Sim. A gente não consegue cravar que não vá acontecer, aqui a gente vendeu em planta, mas em sua maioria os clientes ficam muito motivados após vivenciar essa experiência que a gente está fazendo aqui hoje. Isso motiva demais, enfim, em todos os sentidos, né? É um encantamento, exato, né? Exatamente. Isso que eu queria, aproveitando outra pergunta. Se a pessoa, hoje, a gente estava conversando, né, nos bastidores, e você disse que já o empreendimento está mais de 40% vendido. Isso. E aí, quem quiser comprar a unidade do jeito que está aqui, porque você disse que o condomínio são 12 casas, todas com a mesma metragem, tudo direitinho, e o valor também, tudo de acordo. Essa aqui, que está totalmente decorada, lindíssima, se a pessoa, ela está à venda? Sim, com certeza, né? As casas, elas são padrão, são padronizadas, o projeto ele é idêntico, só que internamente essa casa aqui ela ficou muito diferente por questões da decoração dela, né? Mas ela está no mercado, ela está à venda e aqui não há o menor problema. Enfim. Que a gente chama no Rio de porteira fechada. Então, exatamente. Aqui, inclusive, até a xicrinha do café. Sucesso essa xicrinha, gente. Ela pode ir junto sem problema nenhum. O enxoval, né? O enxoval completo. E aí, assim, uma outra coisa que eu queria perguntar desse público, que você já tem mais de 40% vendido, são pessoas da região, pessoas que estão vindo de fora, querendo sair mesmo um pouco do estresse do Rio. Qual é o perfil? Você pode compartilhar com a gente? Sim, com certeza. Aqui em Petrópolis, a gente recebe, em geral, o cliente daqui. Tá. É o cliente que mora num apartamento e quer vir para uma casa. É o cliente que mora numa casa com muita mão de obra, com muito serviço, com terreno muito grande. Ou os filhos cresceram. Enfim. Exatamente. Então a gente está, assim, 99% de quem a gente recebe atualmente aqui é o público daqui. Eventualmente a gente recebe alguma visita aí, pessoal do Rio de Janeiro, enfim, capital, mas eu digo que em sua maioria esmagadora, a gente está recebendo o público daqui para a primeira moradia. É exatamente aquele que está num apartamento e quer vir fazer essa experiência aqui de morar num condomínio, no bairro gourmet aqui da cidade. Agora, essa primeira moradia, segunda também, você vai explicar isso para a gente no próximo bloco, que eu vou chamar o intervalo, para ficar, porque com o home office e o híbrido, a volta do trabalho híbrido também facilitou muito, né? Então, primeira, segunda meio que se misturam, né? É verdade, com certeza. Espera aí que a gente já volta já.
E voltamos com o Leandro Guimarães, CEO da LG Com Empreendimentos, que vai falar para a gente agora, é primeira moradia, é segunda moradia, como é que está isso aqui na região serrana? Pois é, Cris, essa questão da primeira, da segunda moradia, enfim, isso com a pandemia, o mercado ele se mostrou de forma extremamente atípica, né? Todo mundo queria um refúgio. Isso. Todo mundo queria sair da clausura, enfim, sair da prisão, né? Então, a busca aqui, principalmente aqui pela região serrana, ela ficou ainda mais em evidência, né? Exatamente, muito em evidência. Foi um boom assim, jamais esperado. E agora, com a volta, né, com o término da pandemia, as pessoas voltaram para casa, mas essa questão ela continua, né? Ela se confunde um pouco, né? A questão da primeira com a segunda moradia, mas no nosso entendimento, a gente diz que a segunda moradia ela continua, ela se mantém, porém de forma diferente, né? E o que é esse diferente? Pois é. Na verdade, o mercado ele é dinâmico e a gente precisa fazer esse entendimento, né? Então, atualmente, a gente está entendendo que a segunda moradia, o cliente ele vem, a pessoa procura a segunda moradia num formato talvez um pouco mais compacto, né? Mais prático propriamente dito, né? Tá, até pela manutenção, exatamente. O custo com a manutenção. Eu costumo dizer que o cliente, que é o cliente que a gente trabalha, o cliente de alto padrão, ele não abre mão do conforto, ele não abre mão do luxo, porém, ele quer exatamente a privacidade com a praticidade, né? E aquele chamado assim, agora é o luxo oculto, o luxo silencioso. Exatamente, isso está muito em voga, está muito em questão, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, e deve ser o grande diferencial dos nossos projetos, futuros projetos, que se Deus quiser, por aí virão. E aí eu já vou pedir uma anel aqui, vamos adiantar, pode dar uma diquinha, assim, o que vocês já estão planejando, assim, para o ano que vem? Como é que você acha que o mercado, assim, o segundo semestre sempre foi considerado como o melhor semestre para o mercado imobiliário. Mas esse ano, pelo menos no Rio, o feedback que eu tenho é que ele foi bastante aquecido, principalmente ali naquele período pré e um pouco pós agora eleição, as pessoas investindo em imóveis mesmo, de alto padrão, de médio, estão fazendo estúdios com objetivo até de colocar para locação. Enfim, como é que está isso para cá? Faz parte dos seus projetos, estão com esse olhar, os futuros? Sim, com certeza, Cris. A gente está caminhando exatamente nessa direção. A gente tem uma construção residencial, um condomínio em Itaipava, que, enfim, essa casa, essa residência, a gente ainda não lançou, ela está em construção, né? A gente deve agora, com certeza, no primeiro trimestre, a gente lançar junto com outros 2 empreendimentos também, um em Correias, lá na Fazenda Marambaia. A gente tem uma área lá onde a gente está projetando um condomínio dentro da fazenda. E também temos uma área grande, em torno de 40 mil metros quadrados, no centro de Itaipava, onde já funcionou um Aras e hoje funciona a Pousada Boutique, onde a gente está vindo com um projeto muito bacana, justamente com essa concepção, né? A gente está valorizando o luxo silencioso, né? É algo que conforte, onde a gente não vai de maneira nenhuma abrir mão da experiência, porém de forma bem tranquila, bem silenciosa, sem ostentação, né? Eu acho que atualmente você não precisa ter um talher de ouro para que aquele talher seja, enfim, considerado algo de luxo. Mas né? Ele pode ser um talher desejado, vamos dizer assim. Exatamente. Então, eu acho que é bem por aí, né? Então, se Deus quiser, agora no primeiro trimestre, a gente está aí com esses 3 projetos em andamento para, de forma
adaptada à realidade e demanda, que a gente acredita que isso não acaba, isso não vai acabar, desde que a gente entenda e apresente o que o mercado procura. Tá, e aí nesses projetos vocês vão continuar, claro, como você falou, tem casas seguindo uma metragem generosa, mas vão ter também oportunidades mais compactas, mas com lazer, com tudo que é necessário também para esse público, porque aí a unidade é um pouco mais compacta, com todo o conforto e luxo, mas ele também tem toda uma área de lazer, com verde, é por aí? Perfeitamente, exatamente. Tô querendo buscar, isso. Né? Tô aqui querendo trazer coisas, novidades aí pra gente. É exatamente isso, Cris. A nossa ideia é nunca abrir mão da experiência do lazer, da experiência do verde, da experiência do conforto, da experiência da boa gastronomia e do esporte. A gente está entendendo, a gente entende que é possível, sim, de forma silenciosa e compacta, a gente proporcionar tudo isso, não abrindo mão de todo o entorno. Tá. Então essa é a ideia. Até porque é uma coisa encantadora, aquela família, ou aquele jovem, ou casal, enfim, que pratica o esporte, né, o ciclismo, né, as bikes aí, eles vão para qualquer lugar em busca desses, né, para praticar o esporte, o desafio. A região serrana também tem muito atributos, vamos dizer assim, para isso. Bastante. E aí ter um condomínio que ele possa ter esse lazer, né, ele possa desfrutar realmente, né, pratica a atividade que ele gosta, o esporte que ele gosta. E aí à noite toma aquele vinhozinho, também tem essa parte toda gastronômica. Eu acho que é o casamento perfeito, né? Sem dúvida nenhuma. E tudo isso contando com a praticidade da unidade, né? Sim. Então a gente tá oferecendo, a gente quer oferecer todo esse entorno em uma unidade que não dá absolutamente desgaste nenhum, né? A pessoa sai dali com a certeza de que quando ele volta vai estar exatamente conforme ele deixou ao sair. Sim, e uma outra coisa que eu queria te falar, que é aquele olhar para casa, que a gente volta a tocar um pouco no assunto da pandemia, mas foi onde todos nós acabamos olhando mais para dentro de casa, né? E aí aquela coisa de estar em casa, saber que ter o prazer ainda de voltar para casa, não é mais aquela coisa de chegar em casa para, né, dormir e levantar no dia seguinte para trabalhar. Enfim, é essa coisa de estar conectado, né? Exatamente, isso é muito importante, né? Isso a gente vem trazendo principalmente aqui para a região. A gente está falando agora de Itaipava, né? Correias, Itaipava é uma região que tem muito esse apelo. As paisagens, enfim, a natureza está sempre muito presente. Então a gente vai estar querendo sim iluminar tudo isso de maneira que a gente consiga fazer com que aquela experiência ali ela seja real, né? Assim como a gente está tendo essa experiência aqui, para lá a gente obviamente adequando as situações de mercado, enfim, a todo esse dinamismo que é natural, isso, enfim, dependendo da época, dependendo do tempo, modifica, e eu acho até bom isso, né? Esse dinamismo é bom. Esse dinamismo é bom, que leva a gente a pensar, né? Pensar fora da caixa, exatamente, né? Vamos dizer assim. E aí tem uma coisa ali que vocês também não tem que prestar atenção, e com certeza também passa a ser um aliado em todos os empreendimentos, que tem uma internet de ponta, né? Pois é. Para poder a pessoa trabalhar onde estiver também, exatamente. Né? Hoje em dia existe essa facilidade, né? Hoje em dia a gente está é muito tranquilo. Hoje fica fácil a gente conseguir estruturar, a gente conseguir disponibilizar 2 links, enfim. Agora voltando um pouquinho aqui para o Summit, aqui a gente vai fazer isso, né? Aqui a gente vai deixar infraestrutura para caso o condomínio queira utilizar 2 links, porque como o condomínio ele vai poder ser 100% automatizado, né? A gente depende de rede. Sim. Então, se não tiver rede, a gente não consegue, a automação ela cai. Então, a ideia é que a gente deixe infra para 2 links, para 2 troncos, né, caso exista falha
em uma rede, a gente tem uma opção da outra. Uma opção, ter um backup, enfim. Então essa é a ideia. Então hoje isso está muito... a gente pode recorrer a todos esses recursos tecnológicos com mais facilidade. Sim. Né? E aí uma outra coisa, falamos, né, de tudo um pouquinho e queria saber da flexibilidade de pagamento. Também já falamos da flexibilidade da planta no primeiro bloco. Como é que é isso? É possível? Esse público também utiliza financiamento, é direto com a construtora ou tem opção do banco? Como é que é isso para esse público? Com certeza, Cris. Independente da gente estar tratando de alto padrão, existe sim toda essa flexibilidade. A gente costuma financiar a obra, todos os pagamentos durante a construção num percentual pequeno, e pós-chaves a gente dá a opção. Tá. A gente também pode, a gente faz o financiamento direto, a gente propõe o financiamento, em geral todos utilizam, né, mas dependendo do relacionamento, né, de cada um, essa é uma questão pessoal, pode ser que seja mais vantajoso ele procurar uma instituição financeira, um banco, seja qual for. Mas existe sim essa possibilidade e de fato, apesar da gente estar tratando de alto padrão, sim, a gente sempre, o público sempre procura e sempre... porque acaba sendo também até um pagamento um pouco personalizado, Exato. Vamos chamar assim, porque é de acordo com o fluxo, um acordo entre vocês, né, assim, que eu digo que fique bom para quem está comprando o imóvel também. Não, sem dúvida nenhuma, a gente é muito procurado, assim, por essas questões de modificação, adequações, enfim, e a gente consegue flexibilizar, de repente até uma eventual modificação de projeto, a gente consegue flexibilizar isso, de repente até no pós-chaves, ou dividir isso durante as parcelas da construção. Então, vai dependendo do fluxo de caixa, né? E nada como, assim, sentar para conversar. Sempre. E é aquela coisa, é um atendimento, assim, personalizado, sempre, né? Diferenciado. Sempre. Exatamente. Assim. A gente procura sempre esse caminho, né? A gente procura sempre deixar o cliente muito à vontade, com muita tranquilidade. Esse é o tipo de decisão que eu costumo dizer que não é como comprar uma roupa, né? Então, a gente está comprando um imóvel de alto padrão, então isso é preciso que seja aberto uma garrafa de um bom vinho. Com certeza. E sentar aí com seu companheiro, com a sua companheira, enfim, para que a decisão seja tomada de maneira assertiva. E a gente respeita muito isso, até porque deve ser assim. Sim, né? Porque se for ruim, destrói até um relacionamento, né? Exatamente. Então, né, tem que começar bem e terminar bem, né? Essa é a ideia sempre. Bom, a gente chegou ao finalzinho do nosso programa. Eu quero te agradecer e queria que você falasse, assim, em pouquíssimas palavras, o momento é oportuno para se comprar um imóvel? Sim, eu costumo dizer, Cris, que primeiro eu que te agradeço a oportunidade e dizer que, sim, imóvel, eu acredito, enfim, não sou tão antigo assim, mas estou quase com 50 anos e sempre trabalhei com construção civil minha vida inteira e acredito em todas as etapas, independente da fase, independente, né, do mercado, independente da questão política, enfim, o mercado imobiliário sempre foi uma excelente opção. É difícil a gente encontrar alguém que tenha tido grandes perdas ou até mínimas perdas quando se fala do mercado imobiliário. Então, eu sempre acredito, sempre acreditei, acredito e continuarei acreditando que o mercado imobiliário sempre será a melhor opção. Ok. Fica aí, gente, desculpe a dica. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.